O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que nos acompanham em seus lares, a igreja doméstica, amados irmãos reunidos aqui na nossa matriz paroquial Santo Antônio do Caxingui. Nós estamos ouvindo desde domingo passado o capítulo 6 do Evangelho de São João. Como eu disse semana passada, este evangelho ele é mais curto em relação aos outros sinóticos, Mateus e Lucas, e por isso a igreja preenche 5 domingos com o capítulo 6 de São João, que tem como título, como tema central, o pão da vida. Do domingo passado, Nosso Senhor deu de comer a mais de 5.000 pessoas, partindo de 5 pães e 2 peixes, através do sinal do milagre da multiplicação de 5 pães e 2 peixes, Nosso Senhor alimentou toda aquela multidão. E agora Nosso Senhor se dirige para Cafarnaum, e as pessoas vão ao encontro do Senhor, não porque entenderam o sinal, o milagre realizado por Nosso Senhor. Como eu disse domingo passado, nós precisamos fazer essa transição do pão material para o pão imaterial, para o pão eterno, o pão da vida, que é Cristo Jesus. Do contrário, nós vamos incorrer no mesmo erro daquelas pessoas que procuram o Senhor por motivos alheios, por motivos simplesmente materiais, carnais, porque o Senhor as alimentou materialmente. E Santo Agostinho nos diz
que nós devemos procurar o Senhor por Ele mesmo, não por aquilo que Ele pode nos dar, nos ofertar, mas por ser Ele mesmo quem é. Então, Jesus censura aquelas pessoas porque não entenderam nada do milagre, do sinal que Ele mesmo realizou. E as exorta dizendo: esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que somente o Filho do Homem vos dará. Pois este, o Filho do Homem, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, é aquele que o Pai o marcou com o seu selo, que o Pai marcou com o seu selo. E as multidões, então, para crer, para acreditar nas obras que Jesus realiza, colocam uma condição: que ele faça algum sinal, que ele manifeste de alguma forma que de fato ele é aquele que foi selado pelo Pai para exercer a sua missão, a missão do Messias, para manifestar que de fato ele é este pão da vida, este pão que não perece, visto que os nossos pais receberam no deserto o maná, oferecido por Moisés. Então Moisés deu de comer, segundo eles, aos hebreus quando foram libertos do Egito, o alimento, o maná, que recebeu esse nome, essa denominação, por causa da pergunta que eles fizeram, manhu, que significa o que é isso, né? Eles não sabiam que alimento era esse, acreditavam que era um alimento vindo do céu. É o alimento que não foi dado por Moisés, mas foi dado pelo próprio Pai. É a providência divina, é a providência de Deus em relação aos seus filhos, que estão peregrinando no deserto e por isso não podem viver dos frutos da terra, não podem cultivar, não tem como cultivar no deserto. Então, durante a noite, Deus enviava codornizes e pela manhã enviava o maná. E na sexta-feira, Deus tinha o cuidado de dobrar o alimento, porque o dia seguinte, sábado, era o dia do descanso, era o dia que se consagrava a Deus, e, portanto, eles não podiam se dedicar ao trabalho servil. Então, o Senhor dava uma porção dobrada, valorizando assim esse dia do descanso, esse dia consagrado ao Senhor, que para nós é o domingo, o dia consagrado a Deus, dia que nós não só nos abstemos dos trabalhos custosos, mas também é o dia em que fazemos memória, recordamos todas as maravilhas, as graças que Deus tem operado em nossa vida. E ao mesmo tempo, é o dia de ação de graças, é o dia de agradecimento. Então, quando a gente vem à Santa Missa, o primeiro sentimento que deve inundar o nosso coração é justamente de gratidão pela bondade, pela misericórdia de Deus em nós. E nosso Senhor, então, diz que este não é o alimento ainda que veio do céu. O maná não é um alimento que veio do céu. É um alimento que era oriundo da lágrima de um fruto ali no deserto e que depois evaporava e se tornava, a umidade evaporava e ficava ali uma massa, e que depois o vento trazia este alimento. Então, este ainda não é propriamente o alimento vindo do céu. O alimento, o pão que veio de Deus, o alimento que veio do céu, é Jesus mesmo. E é por isso que ele diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quem come, quem recebe deste pão, quem se alimenta deste pão, nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Queridos irmãos, nós ouvimos na segunda leitura de hoje o apóstolo São Paulo dizer aos Efésios e a cada um de nós, que uma vez que nós fomos alimentados por este pão da vida, que é Cristo Jesus, uma vez que nós fomos iluminados
pela palavra do Senhor, a palavra feita carne, a palavra que se fez carne, que veio habitar no meio de nós, e que é Cristo Jesus, devemos abandonar as paixões enganadoras, devemos abandonar o velho homem. São Paulo fala hoje na leitura: não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Quanto a vós, não é assim que aprendestes de Cristo. Então, uma vez iluminados pelo pão da vida, que é Cristo Jesus, a palavra eterna do Pai, nós somos convidados a depor o homem velho e a nos revestirmos do homem novo, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Peçamos, portanto, nesta Eucaristia, em que nós recordamos as vocações ministeriais, os ministros ordenados. Durante este mês de agosto, o dedicamos para homenagear as diversas vocações, chamados, que nós temos no seio da Igreja. Neste domingo, recordamos, rezamos pelos ministros ordenados, bispos, padres e diáconos. No próximo final de semana, vamos celebrar a vocação dos pais, pai e mãe, que têm a missão de serem os primeiros catequistas, de serem cooperadores na obra da criação, que geram os seus filhos, não só para esta realidade temporal, mas que também o gera em ordem à vida sobrenatural, para que o céu esteja cada vez mais povoado, repleto. E no terceiro final de semana, a vocação dos consagrados, dos religiosos, aqueles que procuram viver de maneira em grau heróico as virtudes, as obras evangélicas, os votos evangélicos, a pobreza, a castidade e a obediência, e assim se assimilam mais perfeitamente a nosso Senhor Jesus Cristo, que se fez pobre, casto e obediente ao projeto do Pai. E depois, no quarto final de semana, recordamos a vocação de todos os leigos, todos os fiéis batizados, em especial os catequistas, que evangelizam, levam a palavra de Deus a todos os nossos fiéis. Então, hoje, celebrando o dia dos ministros ordenados, coloquemos no altar do Senhor todos os nossos pastores, para que possam ser verdadeiros dispensadores, administradores dos dons, das graças de Deus, segundo o coração do bom pastor, que é Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.